Caicó na tarde da última quarta-feira, acompanhado do secretário Sérgio André da Educação, Saulo Batista das Finanças e do procurador do município João Braz e do assessor jurídico do gabinete Tiago Cortez, o prefeito apresentou ao Sindicerv a proposta do município para o reajuste do piso salarial, bem distante da realidade anunciada pelo governo federal, que foi de 33,24%. O prefeito de Caicó apresentou uma proposta de 15%. Argumentando ser compatível com a realidade financeira do município. No reajuste transversal para toda a categoria de professores. Pelo que a nossa reportagem conseguiu apurar, já os nossos convidados vão confirmar ou não, 10% seriam pagos em março e 5% em junho. O secretário até argumentou que se fizer um reajuste de 33,24%, terá um impacto de cerca de R$1.200.000 na folha do município, e isso vai comprometer o pagamento de todos os funcionários municipais. É a justificativa do secretário Saulo Batista das Finanças do município de Caicó. Estou recebendo aqui nos estúdios hoje o presidente do Sindicato dos Servidores aqui do município, Valmer Alves, e o Alberani Araújo, que também integra a diretoria do Sindicerv. Eles vão falar enquanto sindicato e em um segundo momento nós vamos ouvir o município. A gente não quer aqui fazer debate, né? A gente quer ouvir aqui as versões. Hoje nós vamos ouvir o Sindicerv e com certeza nós vamos ouvir também o município de Caicó. Valmer, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95. É verdade, Marcos, a gente, enquanto sindicato, né, como já vinha criando essa expectativa desde o início do mês de janeiro com relação a esse reajuste do piso do magistério. A gente já vinha discutindo com a gestão desde o início a implementação desse reajuste, e é uma realidade que todos os municípios vêm enfrentando desde o início do ano, porque foi feito esse anúncio, né, do reajuste, e os municípios e o Estado também vem colocando muitas dificuldades para que seja implementado esse reajuste. Como a gente tinha se reunido no início do mês de janeiro, e tivemos aí em torno de 22 dias, que a gestão pediu para que fizesse um estudo do impacto financeiro que esse reajuste ia gerar na folha de pagamento do município. E voltamos a se reunir ontem à tarde, no final da tarde, justamente para ouvir da gestão o que tinha sido apurado com esse estudo, né? Qual o impacto que isso ia gerar a folha de pagamento do município, e também ouvir do prefeito e da sua equipe uma proposta concreta de como e quando vai implementar esse reajuste, certo? Então, a nossa proposta enquanto sindicato sempre foi, desde o início, continua sendo o reajuste integral de 33,24%. Se isso vai ser de forma integral ou se vai ter parcelamento, aí é uma questão que a gente vai discutir junto com a categoria. Inclusive, agora às 8 horas nós teremos uma assembleia e iremos apresentar essa proposta que a gestão nos repassou, que todo mundo já está sabendo, né, através da imprensa, e que provavelmente a categoria não vai acatar, né, porque a gente sabe que a gente vem acompanhando esse movimento desde o início do ano, e a gente sente na categoria essa indignação com relação às atitudes que vêm sendo tomadas, inclusive em alguns municípios aqui próximo a Caicó, que vem apresentando propostas parecidas com essa. Inclusive o Estado também ainda não chegou ainda a um consenso, né? A categoria ainda não se, vamos dizer assim, não entrou em acordo com o Estado para que eles pudessem chegar a um denominador comum. Então, não sendo diferente da realidade de Caicó, a gente sabe que cada município tem uma realidade financeira diferente, e a gente entende também as dificuldades da gestão, mas como o Veranilson colocou ontem na reunião, o professor ele não tem nada a ver com as más gestões que passaram pelo município, que deixaram heranças malditas, né, como a gestão costuma dizer. Então, o professor ele merece ser valorizado, é uma profissão digna. Inclusive, todos profissionais
para chegar aonde deseja, precisa primeiro passar pelo professor. Então, a gente entende que esse reajuste ele é justo e que o município deve sim cumprir com a lei do piso, certo? Como ele vai fazer isso, aí, como eu falei antes, a gente vai discutir junto com a categoria e esperamos o mais rápido possível a gente chegar a um denominador comum para que o início das aulas não sejam prejudicados, porque a gente sabe que já vemos 2 anos aí de aulas remotas praticamente e os alunos não tiveram um aproveitamento satisfatório e agora vem esse impasse com relação a esse reajuste que poderá comprometer o início das aulas em nosso município. E não é isso que a gente quer. E esperamos que seja isso também, que a gestão não queira isso. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa chegar a um consenso, precisa que a gestão chegue a um consenso e que possa realmente cumprir com essa lei, certo? E esse é o diferencial daqui do município de Caicó. Por quê? Isso a gente vem acompanhando alguns municípios aqui próximo a Caicó que vem apresentando propostas semelhantes a essa, mas não tem um sindicato atuante como aqui em Caicó. Então, aí é onde está a importância do sindicato para que a gente possa dialogar com a gestão e tentar chegar a um consenso, porque a gente vem acompanhando aqui em alguns municípios, nem sequer os professores tiveram o direito de conversar com a gestão, simplesmente foram só chamados para ser informados que o reajuste ia ser esse, e quem não quisesse que procurasse a justiça. Então, a gente não quer que isso aconteça aqui em Caicó, a gente quer que a categoria, junto conosco, possamos dialogar com a gestão e que ele possa entender a realidade e reconhecer esse direito do professor e valorizar também o profissional. Alberani, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. O município de Caicó já dava sinais de que daria essa proposta ou realmente até para vocês que estavam na reunião de ontem foram pegos de surpresa com a proposta do prefeito? Bom dia, Marcos Dantas. Aliás, do município, né? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Geraldinho. Valmer, agradecer essa oportunidade, né? Da gente poder esclarecer, expor para toda a sociedade, principalmente para os professores do município. Marcos, na verdade, nós fomos pegos de surpresa, né? Porque na reunião do dia 1º foi sinalizado que havia o interesse de pagar o PIS, mas como a gente já tinha dito, não tinha sido esclarecido quando e nem como, e ontem nós fomos pegos de surpresa com essa proposta dos 15%, 10% agora no mês de março, 5% no mês de junho, e o retroativo parcelado a partir do mês de agosto até dezembro, né? Então, terminada a reunião, a categoria tomou conhecimento através das redes sociais e se manifestaram insatisfeitas, né, com essa proposta, porque realmente é abaixo do valor estabelecido pelo Ministério da Educação, né, que é 33,24%. Na verdade, ficou menos de 50% a proposta. Uhum. Então, a categoria se manifestaram insatisfeitas. Nós sabemos que as dificuldades que os municípios estão alegando existem, mas que o professor também não pode ser penalizado, né, com esse reajuste, tendo em vista que o ano de 2021 não houve reajuste, e agora 2022 esse reajuste é apenas de 15%. Então, nós vamos reforçar o convite para a Assembleia. Nós estamos realizando uma Assembleia agora às 8 horas no Dom Wagner. Nós fomos procurados por alguns professores que estavam viajando, outros se sentiram receosos por causa da pandemia, e pediram que a gente oportunizasse eles a participarem. Nós estamos realizando a Assembleia de forma híbrida. Quem está em casa assistindo vai ter direito a voto e também a fala. Então, nós vamos disponibilizar o link para eles votarem. Vamos disponibilizar também para as falas, quem desejar falar. Então, essa forma híbrida, a gente até sofreu já algumas críticas, dizendo que era uma forma de
de desunião com a categoria. Pelo contrário, a gente pensou nessa união de juntar todo mundo nessa Assembleia. É uma decisão muito importante. Como nós sempre estamos defendendo o reajuste dos 33,24%. E qualquer decisão vai ser tomada em Assembleia. E nós vamos levar hoje à tarde às 5 horas. O prefeito já deixou uma reunião agendada para que a gente possa repassar a proposta que a Assembleia vai construir a partir dessa Assembleia. Agora, o prefeito ele se mostrou flexível, por exemplo, dependendo da proposta, porque eu acho que de cara, dificilmente, pelo que eu vejo de reações desde ontem, a categoria vai aceitar a proposta do município. Acho que isso é praticamente já, sem querer antecipar aqui o que vai acontecer na Assembleia de hoje, pelas reações de muitos professores nas redes sociais, acho muito difícil que a categoria aceite. Agora, tudo pode acontecer, né? Isso. Mas, e certamente, na Assembleia de hoje, vocês vão apresentar uma contraproposta. Mas o prefeito ele demonstrou uma pessoa sensível a receber essa contraproposta e avaliar se o município fecha a questão em 15%. Marcos, inclusive ontem nós lançamos também a proposta de, pelo menos agora, de iniciar um reajuste mais considerável. De quantos por cento? Quando ele falou os 15%, a gente pediu que ele fosse mais flexível, desse um reajuste mais, pelo menos de 20% inicial, e visse a possibilidade de parcelar o restante, né? Na verdade, ele disse que no momento o estudo era esse, precisava se reunir novamente com a equipe e que tinha iniciado essa primeira negociação. Então a gente vai para a Assembleia, dependendo dos resultados que a Assembleia possa levantar, nós vamos apresentar a ele hoje às 5 horas e falar sobre a questão dos rumos da luta, né? Isso é muito importante que todos estejam presentes, ou virtualmente, ou presencialmente, lá no Dom Wagner, a partir das 8 horas, para que a gente possa construir uma proposta mais decente, que haja essa sensibilidade e seja aceita, para que o professor ele não seja tão penalizado nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, né? Na verdade, a importância dessa luta sindical, a importância do sindicato nesse momento, Marcos, é uma importância fundamental, porque agora o momento é de luta. O momento é de luta, apesar da gente, alguns colegas ainda não ter compreendido qual é a função do sindicato. Muitos acham, inclusive ontem, começaram a dizer, esses 15% foi com o apoio do presidente do sindicato. Se fosse com o apoio do presidente do sindicato, seria os 33,24%. Então, muitos ainda não entenderam essa luta. É momento de união, né? Não é momento da gente estar atirando pedras na direção do Sindiserve, nos outros colegas. É o momento da gente construir lutas. Não será fácil, mas que também não será impossível a gente vencer essa batalha que iniciamos, né, desde o dia 1º. O município adota um discurso estratégico de que se realmente implementar os 33,24%, isso vai trazer um impacto de cerca de R$1.200.000, inclusive comprometer o pagamento de todos os funcionários municipais. Vocês aceitam essa justificativa ou é um discurso estratégico até de tentar colocar os demais funcionários em choque com o movimento da educação? Marcos, a CMN ela vem constantemente travando uma luta contra o professor, né? E ontem foi muito interessante, depois de uma infeliz fala de doutor Tiago Cortez, que o professor Veranilson, que é dirigente sindical também, ele fez a seguinte indagação: por que não travarmos uma luta inversa, né? Enquanto a CMN está
atacando constantemente, orientando os prefeitos com relação a não pagar o reajuste, por que não começamos a pressionar a CMN para que ela comece também a pressionar o governo federal para mandar recursos para os municípios, se a alegação é a falta de dinheiro, né? Então, achei muito pertinente essa colocação, né? A CMN, desde o início, que ela vem se reunindo com prefeitos, inclusive já teve reunido com prefeitos da região do Seridó, e a orientação é essa de não pagar o piso. Mas, hora nenhuma, ela está sendo pressionada para fazer o inverso, como disse o professor, né? Essa alegação do impacto financeiro que todos os municípios eles estão alegando, isso nos deixa preocupados, porque realmente está na hora de começarmos em vez de atacar os professores, a gente começar a atacar o governo federal para mandar esses recursos, já que a CMN está alegando que os municípios não têm condições de efetuar o reajuste integral. Vocês já deixaram claro que vai ter luta, né? Luta que eu me refiro, luta sindical, né? Mas quais são os próximos passos? Caso não existe um consenso entre o município e a categoria, o que é que vocês acreditam que pode acontecer? Olha, Marcos, tudo pode acontecer. Inclusive, a gente costuma dizer que a luta ela é construída junto com a categoria. O sindicato, a gente atua de forma representativa. Claro que nós temos sempre essa posição de sempre defender os nossos colegas servidores. Então, a partir do momento que a gente vem dialogando, como eu falei antes, desde o início, e que a gente tinha uma expectativa que o prefeito apresentasse uma proposta melhor, certo? Claro que a gente, independente da proposta que tivesse sido apresentada, nós não iríamos sair de lá, dizer assim, de forma já definido. Claro que a gente ia levar essa proposta para a categoria. Mas diante dessa proposta que foi apresentada e que pegou a gente de surpresa com relação a isso, e alguns colegas até colocaram aí nos grupos de WhatsApp que o sindicato já estava sabendo de tudo isso e simplesmente estava protelando, enganando a categoria. E a gente quer deixar isso bem claro. Em nenhum momento a gente teve conhecimento de qual seria a proposta apresentada pelo município. Até porque nós se reunimos no início do mês, se eu não me engano, dia 1º de fevereiro. Isso. E a gestão pediu esse prazo e a gente aguardou ansiosamente, juntamente com a categoria, todos os dias a categoria nos cobrando. Inclusive existe até um movimento de querer antecipar essa reunião, mas a gente manteve a postura porque a gente sabia que ia ser uma questão que, apesar de demorar, mas a gente tinha se comprometido em esperar esse prazo para que a gente pudesse ouvir da gestão a proposta. Então, como eu falei, os próximos passos dessa luta vai ser construído junto com a categoria. Então nós vamos sair daqui hoje, vamos para uma assembleia às 8 horas, como o Alberani falou, e vamos ouvir a categoria, né? E vamos construir os próximos passos desse impasse, né? Esperamos que não se prolongue por muito tempo, como eu falei, porque a greve, ela pode existir? Claro que sim, dependendo da gestão e também da categoria. Então, se isso vier a acontecer, vai ser ruim para todo mundo, vai ser ruim para a gestão, vai ser ruim para os servidores e principalmente para os alunos que vão ter o seu início de ano prejudicado. Então, é dessa forma que a gente atua. A gente sempre vai buscar, enquanto for possível, a gente vai buscar o diálogo para que a gente possa chegar a um consenso e que não venha prejudicar ninguém. Mas, infelizmente, se isso não acontecer, a gente vai ter que partir para a luta. E a gente sabe que a luta ela precisa de unidade, como o Alberani falou. E o momento não é... Infelizmente, existe algumas pessoas que não entenderam ainda a posição do sindicato, vamos dizer assim, ao invés de se somar conosco nessa luta, prefere ficar atacando as pessoas que estão à frente do sindicato. E a gente fica triste com essas coisas, porque a gente sabe da nossa dedicação enquanto servidor público também. Eu não sou professor, mas sou servidor público, né? Todo mundo sabe que eu sou gari. E hoje estou à frente do sindicato, amanhã pode ser Alberani, pode ser qualquer outro servidor da base,
mas que a nossa postura, enquanto servidor público, é a mesma, independente de professor, de gari, de ASG, a nossa luta é pelo melhor para o servidor e para o serviço público. Ok, então pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir aqui, bom dia. Bom dia aos professores Marcos e Oberani, bom dia Marcos Dantas e aos ouvintes do Panorama 95. Certamente esta é uma luta dura, mas é importante porque, na verdade, este aumento de 33% não é só deste ano. Refere-se também ao ano passado, quando o ministro da Educação omitiu a verdade e disse que não tinha aumento porque não teve o aumento do custo aluno. Então, primeiramente, deve-se esclarecer que este aumento se refere também ao ano passado, que os professores não tiveram nenhum aumento. Depois eu pergunto aos professores se eles já perguntaram ao prefeito com relação ao cumprimento da lei, porque esta lei do piso 11.737 de 2009, ela estabelece o piso e estabelece também que se o ente municipal ou estadual não tiver condições, deve recorrer ao Ministério da Educação para que ele complemente aquilo que a Prefeitura ou o Estado não pode. E esse ministro da Educação atual, ele disse que os prefeitos, os estados podem recorrer, que o Ministério tem recursos para isso. Então eu pergunto, mas para que peça recursos, os municípios têm que abrir as contas, têm que mostrar as contas e dizer que não tem condições. Então eu pergunto, o ministro da Educação está mentindo e não vai ajudar os prefeitos e aos estados nessa solução? Ou os prefeitos não querem abrir as contas para mostrar ao Ministério da Educação que, de fato, tem necessidade de ajuda? Obrigado, Padre Costa, por sua participação. Nosso querido Padre Costa, professor também. E aí, Alberani? Obrigado, Padre Costa, né? Pela a solidariedade também a esta luta, né, que é de todo mundo. Padre Costa, a grande alegação é justamente essa questão dos recursos, né? E, na verdade, pelo que nós temos acompanhado, junto, não só Caicó, mas os outros municípios, nenhum município ainda solicitou essa contrapartida do complemento para pagar a folha dos servidores, dos professores. Tanto que ontem, quando nós estávamos na negociação, né, na reunião com o prefeito, o professor Veranilson, ele fez essa colocação, né? Em vez de estar atacando a base, a CMN está atacando a base, porque nós não começamos provocá-los para que eles comecem a atacar justamente o Ministério da Educação para que mande essa complementação, né? Então, nós sabemos que essa alegação, na verdade, é uma alegação que vem de muitos anos. E, na verdade, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhum prefeito que tenha feito essa solicitação para fazer essa complementação. E está na hora da gente começar também pressionar, né? Pressionar o prefeito começar a pressionar também a CMN, em vez de a gente estar sofrendo esses ataques. A CMN, na verdade, ela está para atender o interesse dos municípios e não do servidor, né? E nós, enquanto servidores, temos que encampar essa luta realmente para que eles comecem a sensibilizar. Muito embora, se ele está a serviço dos municípios, ele não tem sensibilidade com os servidores. E Padre Costa fez uma colocação aí muito interessante, que foi a questão desse reajuste ser referente a 2 anos, né? O ano 2021 nós não tivemos. E o professor, ele fez de tudo para que cumprisse com seu papel, principalmente com essas aulas remotas, que muitos tiveram que comprar celular, tiveram que comprar notebook, e o governo federal não mandou nenhum incentivo. Isso daí o professor ele teve que tirar seus recursos de outros compromissos para que pudesse atender aos alunos na sua sala virtual, né? E que a casa do professor ela passou a ser
é a sala de aula. Então, foi uma luta muito grande. Nós enfrentamos muitas dificuldades realmente para que pudesse atender a todos os alunos. Então, esse reajuste é mais do que merecido para a nossa categoria. Ok, eu quero agradecer a participação. Certamente nós teremos outras oportunidades também de ouvir tanto o município como a categoria. E, Valmir, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, só agradecer pelo espaço, né, e dizer que o sindicato vai continuar nessa luta aí juntamente com a categoria. É uma coisa que é importante a gente esclarecer, porque inclusive nesses últimos dias a gente tem ouvido muito isso. Muitas pessoas questionam por que um gari está à frente do sindicato se ele não é professor, se ele não é da educação. Então quero esclarecer isso aqui para todos que estão ouvindo, todos os nossos colegas servidores. O sindicato não é apenas dos trabalhadores em educação. O sindicato é o sindicato dos servidores do município, ou seja, nós temos associados de todas as categorias, professores, ASGs, médicos, enfermeiros, enfim. É um sindicato que tem sócios de todos os setores. E a questão de estar hoje sendo dirigida por um gari não diminui a nossa representatividade e o nosso poder de luta. Porque a luta não é feita apenas pelo presidente e apenas pela direção do sindicato. A luta é construída junto com a categoria. Então, por isso que a gente sempre reforça isso. Hoje eu estou à frente, amanhã pode ser qualquer um colega servidor, independente de função que ele exerça dentro do município. O importante é quem esteja à frente dessa luta, que esteja representando a categoria, esteja realmente com o espírito de lutar pelos direitos e pelos servidores. Nós não estamos aqui para defender apenas os servidores da infraestrutura, nós não estamos aqui para defender interesses pessoais, nós estamos aqui representando todos os servidores e no intuito de lutar sempre pelo melhor. Esse é o nosso objetivo. Alberani, só para confirmar, a assembleia com a categoria acontece hoje às 8 horas da manhã? Às 8 horas da manhã. Daqui a pouquinho, inclusive. Daqui a 50 minutos, né? Nós estaremos no Dom Wagner e será de forma híbrida. A pedido de alguns colegas que não poderão estar presentes, mas esses colegas terão direito a voto e também a fala. Nós montamos toda uma estrutura para que a gente pudesse atender, tendo em vista que essa é uma reunião decisiva, né, para a construção dessa proposta, e precisamos que todos estejam presentes para que a gente possa realmente levar hoje à tarde uma proposta mais digna para a nossa categoria. Nessa audiência, né, nessa assembleia de hoje, por enquanto, o indicativo de greve não tá na pauta. Não tá na pauta ainda devido à questão dos prazos legais. A gente pode hoje tirar um indicativo de greve e marcar outra assembleia para aprovação, porque nós temos que ter também o prazo legal para a aprovação do movimento grevista. Mas a categoria já fala nessa possibilidade? Já. Alguns professores já nos procuraram e disseram que estavam indignados e que havia essa possibilidade. Então hoje é que nós vamos tomar todas as decisões na Assembleia. Ok, obrigado pela sua participação, Berani. Nós que agradecemos, Marcos, e dizer que o Sindiservice está de portas abertas, né? Qualquer funcionário que se sentir prejudicado ou que tenha alguma dúvida, nós estaremos lá para atender. E muito obrigado pela essa oportunidade. Muito bem, são 7 horas e 11 minutos, conversamos com o Berani Araújo e com o Valmir, que é o presidente. O Berani é o quê da diretoria? Secretário-geral. Secretário-geral do Sindiserve aqui